A graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos vieram nessa noite com expectativa de ouvir a voz de Deus nessa noite? Vem para cá, diz amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo de 13 ao 19. Mateus capítulo 16, do 13 ao 19, diz o seguinte: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro e disse, todos juntos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui hoje para ouvir a tua voz, Pai. Fala conosco nessa noite, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso canal de acesso à tua presença, traz cada mente cativa ao trono da tua graça. Que cada pessoa que chegou aqui nesse lugar possa ter os seus ouvidos destravados no mundo espiritual para ouvir essa palavra e serem alcançadas pelo teu poder, porque a tua palavra diz que o evangelho é o poder de Deus, é o poder que é o dínamos que transforma. A tua palavra é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que divide a dimensão da alma e do espírito, juntas e medulas. Que essa palavra hoje pregada alcance os corações e as vidas sejam alcançadas, restauradas, edificadas, libertas, no nome poderoso de Jesus. Que hoje haja cura, libertação, salvação nesse lugar, restauração de vidas. Nós oramos no nome poderoso de Jesus, e toda a igreja diz amém. Queridos irmãos, estamos na série Uma Família a Pertencer, e nesse mês de maio, mês da família, nós estamos vivendo esse sonho de Deus. Nós estamos refletindo sobre palavras que têm nos trazido esperança, fé, restauração na família, e essa família que nós pertencemos. No primeiro domingo, você que está vindo hoje pela primeira vez aqui na igreja, no mês de maio, no primeiro domingo nós ministramos sobre Mateus capítulo 9, verso 35 ao 38, quando Jesus fala sobre os trabalhadores que são poucos para a seara que é grande. E ele diz que ele saía nas sinagogas pregando o evangelho, e ele se compadeceu da multidão. Jesus ia ao encontro das pessoas. Jesus não ficou parado esperando as pessoas virem até ele. Ele se compadeceu e foi e tomou iniciativa. Semana passada, no culto de comunhão, de ceia, nós falamos aqui sobre Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 32, que falou sobre a parábola tríplice de Jesus, da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Lucas fala sobre essas três parábolas e como nós entendemos aqui na semana passada, família é um lugar, família a pertencer é um lugar onde aprendemos com os erros cometidos. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, não existe comunidade perfeita. Deus ministrou o nosso coração. E hoje nós vamos refletir sobre o poder e a autoridade que uma igreja a pertencer tem. Como é esse poder e essa autoridade? Estão ligados à sua fundação. Por isso que nós escolhemos esse texto, cremos, iluminados pelo Espírito Santo, o texto da revelação da igreja, o texto da revelação que Pedro teve, que o Espírito Santo revelou a Pedro sobre a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele pergunta aos discípulos: o que dizem as pessoas quem sou eu? E os discípulos respondem: uns dizem que você é o profeta João Batista, outro diz que você é Jeremias, outro diz que você é o profeta Elias.
E ele afunila a pergunta e diz: e vocês? Quem eu sou para vocês, em outras palavras? Quem eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Todo mundo ficou calado. E aí Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é digno de adoração. E no filme de Franco Epinelli, ele retrata essa cena do filme. The Chosen, infelizmente, não captou isso. Mas o filme de Franco Epinelli, quando Pedro tem essa revelação, todos os discípulos, na mesma hora, se ajoelham e adoram a Jesus. Por quê? Porque diante de um profeta, você se rende à palavra dele. Diante de um mensageiro, você ouve. Mas diante de um Deus, não tem outra atitude a não ser adorá-lo. Nós estamos aqui para adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor. Então, se você veio disposto a isso, hoje a palavra fala sobre esse nascimento dessa igreja. Como essa igreja nasceu. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pedro teve essa revelação, e Jesus Cristo, em primeira instância, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja a pertencer, e para contribuir com isso, Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, não é o pastor, não é a liderança, não é a organização. A igreja é uma instituição divina, que foi revelada a Pedro, que Jesus era o seu cabeça. Nenhum homem no mundo inteiro, como ser humano, mais poderoso do que seja, ele tem a autoridade de ser o comandante dessa igreja. Só Jesus Cristo tem a honra de ser Filho de Deus, e Ele quem estabeleceu a igreja aqui na terra. Jesus é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é quem governa a igreja, e Ele é o bispo universal dessa igreja. Você pode dizer um glória a Deus? Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores nessa noite? Aleluia! Jesus é a pedra sobre a qual a igreja a pertencer está firmada. Quando nós firmamos a nossa vida em pessoas, quando as pessoas caem, nós caímos junto com elas. Por isso que vocês não têm a vida firmada em cima do pastor Djalma, do pastor Jefferson, do pastor Macio e do pastor Caio. Não. Vocês têm a vida firmada em cima do pastor por excelência, o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele não vacila, Ele não falha, Ele não erra, Ele é perfeito, Ele é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja, Ele é a pedra angular dessa igreja. Mateus capítulo 16, verso 18, diz também: eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Ele, edificarei a minha igreja. Pedro não é o dono da igreja, Pedro não é o fundamento da igreja. A igreja é o lugar de cura e de restauração. Quando você saiu de casa hoje, se arrumou, tomou banho, botou perfume e você veio para a igreja, na minha opinião, cada um de nós tem que sair de casa com uma expectativa de adorar ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E fizemos isso aqui no louvor. Nós adoramos a Deus. O louvor quase que arrebata a igreja hoje à noite lá para o céu. A gente não sabe se foi o céu que desceu, se foi a igreja que subiu, mas a gente estava aqui aleluiado, amém, irmãos? A gente estava cheio da glória de Deus, porque o louvor, ele prepara a igreja para a sua palavra. Então, o próprio Pedro deixou claro que a pedra não é ele, é Jesus. Atos 4:11, este Jesus é a pedra rejeitada por todos nós, construtores, a qual ele tomou a pedra angular. 1 Pedro 2:4 diz que a pedra viva. Cheguemos, pois, à pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Jesus Cristo é o único mediador. Pastor, o que é ser mediador? Presta atenção, o título concedido aos papas, Sumo Pontífice, significa Supremo Mediador. Por que nós divergimos da Igreja Católica? Porque nós divergimos da base teológica dessa denominação, dessa doutrina. O título concedido aos papas, Sumo Pontífice, significa Supremo Mediador, e o Papa não é Supremo Mediador. Essa expressão não cabe a nenhum líder religioso, pois a Bíblia é categórica em afirmar que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você pode dizer amém?
O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Ele é o mediador, então não é o Papa. Jesus enviou o Espírito Santo como seu substituto. Ele disse: eu vou ao Pai, em João 14, eu vou preparar-vos lugar, mas eu deixarei um paráclito, um consolador, e ele vai estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo habita em nós. Então, o título atribuído aos papas no latim, Vicarius Filii Dei, ou seja, substituto do Filho de Deus, também não pode ser concebido a nenhum outro homem. O substituto do Filho de Deus não é o Papa Leão XIV, mas tem muito crente se assemelhando. Porque o Papa novo, pastor Djalma, olha, o Papa novo, ele é o cara que não aceita o casamento homossexual, que ele aceita o casamento de homem com mulher, e por isso nós vamos nos unir. Não! A principal doutrina católica é que o Papa é o substituto do Filho de Deus, e ele não é. O substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo. Então, Leão XIV, nem qualquer outro líder religioso, não é. O substituto do Filho de Deus é o Espírito Santo de Deus, João 14:6. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês todos os dias. Você pode dizer amém, irmãos? Você pode dizer glória a Deus? O Espírito Santo, sendo Deus, está para sempre com a igreja. Nós estamos acolhidos, abraçados. Nós estamos preparados a qualquer momento para enfrentar qualquer luta. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. O Espírito Santo veio para exaltar a Cristo. E nos conduzir na verdade. Por isso que todas as vezes que nós pregamos a palavra, nós somos conduzidos pela palavra, a verdade de Deus. Jesus Cristo também é o dono dessa igreja a pertencer. Foi o próprio Jesus quem disse a Pedro: ele mesmo edificaria a sua igreja. O dono da igreja não é o pastor Djalma. O dono da igreja não é a denominação batista. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Você pode dizer amém, irmão? Foi o próprio Jesus quem disse isso. A igreja é de Deus, pois ela foi comprada com o sangue de Cristo. Atos 20:28. Atentei, pois, vós e todo o povo, o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual comprou com o seu próprio sangue. Queridos irmãos, preste atenção nisso. Jesus nunca passou uma procuração para nos dar liberdade para sermos donos da igreja. Não, nada nessa igreja tem o CNPJ do pastor Djalma. Tudo nessa igreja tem o CNPJ, eu tenho o CPF do pastor Djalma. Tudo tem o CNPJ da IBF, da Igreja Evangélica Batista de Mangabeira. Existimos há 25 anos. O nosso CNPJ é o mais limpo e tem o maior score de tudo que a gente vai comprar. Por quê? Porque nós pagamos todas as nossas contas, porque nós não honramos o nome do pastor, nós honramos o nome do Senhor Jesus. Ele é o Senhor. Jesus é o edificador da igreja a pertencer. Nós somos os cooperadores de Deus, mas Ele é o Deus mesmo que edifica a sua igreja. E Mateus 16:18, o texto que nós lemos diz: e eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus é quem alimenta a igreja. A minha função, irmãos, não é produzir sermões. A minha função é esperar em Cristo, é esperar no Espírito Santo. Qual é a palavra que Deus quer ministrar à igreja? E essa é a preocupação que nós passamos para todos os pastores. O que é que Deus quer? O que é que Deus quer falar nessa manhã? Deus, qual é a palavra que o Senhor quer ministrar de manhã, de tarde, à noite? Qual é a palavra que o Senhor tem? 1 Coríntios 3:9, é Deus quem alimenta a igreja. Diz assim, Paulo diz: um planta, outro rega, mas o crescimento vem de Deus. Já fez 25 anos que nós estamos aqui pregando a mesma palavra. Se vocês fossem aqueles crentes que gostavam de novidade, aqui não é a novidade do homem, é a novidade do Espírito Santo. Porque Ele é quem renova, Ele quem dá a série, Ele quem dá os sermões, Ele quem alimenta a igreja. Jesus é o protetor da igreja a pertencer. A igreja não caminha vitoriosamente à parte da assistência e da proteção de Cristo. Não, ela caminha
de lado, ela caminha na proteção do Espírito. Mateus 16, 18, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Os inimigos da igreja são muitos, muitos perigosos, mas Jesus é o seu próprio escudo. Você pode dizer amém? Ele é o general desse glorioso exército e caminha triunfantemente rumo à glória de Deus. A igreja a pertencer é o povo chamado do mundo para a prioridade exclusiva de Deus. Nós somos o Israel de Deus aqui na terra. A igreja a pertencer ao povo preparado, livre do pecado, para viver em santidade, tirado das trevas para a luz. E por isso que nós não podemos brincar com o Espírito Santo. Nós não podemos brincar de ser crente. Nós não podemos brincar de ser um crente mais ou menos. Por quê? Porque a sua vida reflete a transformação que Deus fez em você. Por isso, ande correto em tudo. Ande longe do pecado, ande longe das tentações. Jesus disse: Senhor, livra-me das tentações. Nós precisamos aprender a orar como Jesus orava. Jesus se afastava, deixava os discípulos e ia para a distância de um tiro. E ele ficava só, porque ele precisava de ter tempo de qualidade com o Pai. Nós precisamos aprender com Jesus e vivermos separados do pecado. Casais, prestem atenção. Viva longe dos pecados que abrangem ou que atingem ou que ameaçam o seu casamento. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com os filmes, cuidado com aquilo que você assiste no seu quarto. A Bíblia diz que o seu leito é santo e você deve promover santidade no seu ambiente de intimidade. Homens, cuidado com o que você vê, com aquilo que os olhos veem. Jesus disse: se o teu olho te escandaliza, arranca ele e joga fora, porque é melhor entrar no reino dos céus faltando um olho do que ir para o inferno com o seu corpo inteiro. Cuidado com a pornografia, cuidado com a mentira, cuidado com a infidelidade, cuidado com os pecados que levam você para o centro da terra, que é o inferno. Queridos irmãos, a igreja a pertencer tem a habitação de Deus e ela é a noiva do Cordeiro. A noiva não pode ser suja. A coluna e o baluarte da igreja é o Senhor Jesus e nós somos a noiva. Ele quer nos encontrar nas nuvens, Ele quer purificar essa igreja. E nós não podemos viver numa igreja suja, imunda, contaminada com o pecado. E vivendo como se nada tivesse acontecido. A igreja a pertencer é o templo de habitação de Deus, a noiva do Cordeiro, a coluna do baluarte da verdade. A igreja a pertencer transcende qualquer denominação, cultura, fronteira. É a organização mais influente do mundo. A igreja a pertencer é composta de todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo. Não dá para a gente simular aqui conversões, não dá para a gente simular aqui, só se converte pessoas que o Espírito Santo transforma. Não dá, não é a habilidade do pastor de pregar, não é a habilidade do louvor de fazer manipulações, não. As conversões acontecem genuinamente feitas pelo Espírito Santo. Por que a gente não insiste aqui nos apelos? Porque quando a pessoa tem que se converter, ela vem preparada, ela vai levantar sua mão e vai entregar a sua vida a Jesus. Não adianta eu ficar aqui, olha, e vem, e canta outra música, e vai, e vem, e insiste. Porque a pessoa pode vir até para me agradar ou agradar você que a convidou. Mas as conversões genuínas são transformadoras, muda a nossa vida por inteiro. Você não está na igreja para agradar ninguém, você não está na igreja para agradar o pastor. Não há salvação fora de Cristo. Por isso falamos a igreja visível, que existe uma igreja invisível. São aqueles que aceitaram Jesus, foram transformados, e a hora que tocar a trombeta, a igreja vai subir. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer glória a Deus? É visível porque nós estamos vendo, mas a igreja é invisível, ninguém sabe quem faz parte dela. Não é o batismo que credencia, é a conversão genuína. É a igreja visível, é a igreja do joio e do trigo que Jesus falou. O joio é o falso crente. É aquele que bota a Bíblia, vem para a igreja, canta, faz tudo,
mas quando Jesus vier buscar a igreja, ele não vai subir. Por quê? Porque ele é joio. O trigo de verdade, quando ele se converte, ele se transforma e ele é sensível à voz do Espírito. Quando o Espírito Santo ministra na igreja, o trigo se inclina na presença de Deus. O joio fica lá, duro. O joio é aquele bode que está lá. O joio é aquele bode que o pastor fala e ele peita. E ele vem, não, não pode não, não é assim não, é aqui. A ovelha é aquela que aceita. O pastor pode até errar, mas lá na frente ele é conduzido pelo Espírito Santo, ele vai voltar atrás. Por quê? Porque ele é dirigido pelo Espírito. Queridos, na igreja visível, que é a nossa comunidade a pertencer, nós temos uma missão. Somos uma família que prega o Evangelho e restaura vidas no poder do Espírito Santo. E hoje foi uma das manhãs mais felizes da minha vida aqui nessa igreja. Hoje eu contemplei aqui um novo ciclo que essa igreja está iniciando. Nós tivemos a nova classe da escola bíblica. Nós passamos 25 anos ensinando a Bíblia aqui e os irmãos se enchendo de conhecimento. Gente aqui prega melhor do que eu, que está sentado há 25 anos aí. A minha pergunta esse mês é: quanto de conhecimento gerou o cumprimento da missão? Quantos discípulos você discipulou? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Por isso nós estamos tomando atitudes intencionais, dirigidas pelo Espírito, para motivar essa igreja a cumprir a missão. Não só em Barra de Santa Rosa, mas aqui em João Pessoa. Nós precisamos entender que somos uma família que prega esse Evangelho. Não só aqui na igreja. Alguns cultos aqui que nós não insistimos e não houve conversões. Por quê? Porque não tem pessoas que queiram se decidir. Quando elas têm, o Espírito Santo toca e elas se convertem na hora. Queridos, essa classe da escola bíblica, e nós colocamos Escola Bíblica de Líderes. É uma escola que vai impulsionar você a cumprir a missão, a abrir a sua casa, a fazer parte de uma célula, a pregar o Evangelho para as pessoas. E é nessa dimensão que nós estamos nos movendo a partir de agora. Domingo de manhã, hoje começou, às 8h30 da manhã. Você pode vir aqui só para essa classe. Ela começa às 8h30, termina às 9h30. Você pode voltar para casa e pode vir para esse culto à noite, se você quiser. Por quê? E hoje eu falei que hoje foi histórico. Amanhã desse domingo, desse terceiro domingo de maio, foi histórico aqui para a IBF. Porque essa classe, todas as pessoas que nós ganhamos para Jesus, vai passar por ela. 4 classes da escola de líderes. E elas vão passando 7 lições em cada uma. Isso vai durar 1 ano. E nós vamos fortalecer as pessoas. Eu quero desafiar você. Venha. Participe do treinamento. Você vai participar de uma classe que as milhares de pessoas que vão participar dessa igreja no futuro participarão dela. Então nós estamos numa grande reciclagem da escola bíblica. Da escola bíblica de líderes vai levar você a cumprir a missão. Outra alegria nossa são as células. Já estão funcionando. Semana que vem eu vou começar a fazer as visitas nas células. E você não pode fazer a sua célula só com as pessoas da igreja. Você tem que orar, jejuar. Deus, me mostra as pessoas certas. Deus, me mostra os meus vizinhos. Hoje eu falei com outra família lá do meu prédio. Já tem 4 famílias. Nós vamos começar uma célula lá no condomínio Alamanda Residência, ali na Torre. E eu e Denise vamos estar nas quintas-feiras liderando uma célula, porque nós que estamos querendo fazer parte desse mover dos céus. Porque senão você pode participar só dos ministérios da igreja e não ser pastoreado, acolhido. A célula vai ajudar nas suas disciplinas, ajudar na sua vida cristã, no seu cuidado, nas emoções, na espiritualidade. Nós temos uma visão, ser uma igreja relevante que a partir de Mangabeira influencie pessoas a terem uma vida genuína com Cristo para alcançar o mundo. John Wesley disse: a minha paróquia é o mundo. Nós precisamos alcançar o mundo perdido. As pessoas estão clamando por uma igreja a pertencer, por uma família gostosa como essa. Aqui já estão as cadeiras vazias esperando. Nós multiplicamos os 2 cultos para isso, para ter espaço no primeiro culto e espaço no segundo culto.
para você trazer as pessoas, os seus convidados da sua célula. E hoje nós entendemos que essa igreja a pertencer não pode ficar aqui parada, ela tem que avançar. Então, uma igreja a pertencer conta com o favor de Deus. Era a igreja de Atos. Irmãos, a mão do Senhor, Atos 11, 21, diz que a mão do Senhor estava sobre eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor Jesus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Você que é líder de célula, você que é um aprendiz, você que é um anfitrião, prepare a sua casa, ore e clame ao Senhor: Senhor, manda pessoas para cá, para a minha célula, porque elas vão ouvir a sua palavra e vão mudar de vida. Nós vamos sair como Jesus saiu ao encontro das pessoas. A mão do Senhor estava sobre ele. Se você tem uma vida de pecado, eu motivo você a abandonar o pecado. Se você tem uma vida de desobediência, de infidelidade, abandona isso, conserta a tua vida. Deus quer usar você. Quantos podem dizer amém? Deus está esse mês falando ao nosso coração, nos desafiando. O pecado só destrói. Acã foi um homem que prejudicou com o seu pecado o povo de Deus. Ofni e Finéias, os filhos do profeta Eli, banalizaram o sacerdócio, pecando dentro da própria igreja, se prostituindo. Deus tira Eli e levanta Samuel, um homem que ouvia a voz de Deus. Se você ouve a voz de Deus e vive em santidade, longe do pecado, longe da pornografia, longe dos pecados que destroem você, Deus vai fazer você. Agora, ai de você se brincar com a igreja, se está na liderança com pecado, se está na igreja em pecado. Sansão, no momento que se envolveu com o pecado, Israel, a igreja a pertencer existe para a operação da graça de Deus. Atos 11, 23 diz que todos eles chegaram e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, e com firmeza de coração permaneciam. Como eu fico feliz em ver irmãos aqui permanecendo em Deus, firmes. Vem lutas, vem provações, vem dificuldades, mas nós estamos firmes. Essa semana, uma das nossas líderes aqui perdeu um bebê. Eu estava lá na Unimed com ela, pegando na mão dela, botando a mão na cabecinha e dizendo: Dani, Deus está no controle da sua vida. Deus é o Deus que permite todas as coisas, nós não entendemos. E a Bíblia diz: aquilo que eu faço hoje, você vai entender amanhã. Jó disse: Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que nós temos não é nosso, irmãos, é de Deus, filhos. É Deus quem concede. Mas nós precisamos viver na dependência de Deus. Levanta a sua cabeça, minha irmã. Levante, ore. Um filho não é mais importante do que Deus para você. A primazia da sua vida tem que ser o Senhor. Depois o seu casamento, seus filhos, seu ministério, sua igreja, tudo. Deus tem prazer em realizar, em andar com pessoas que andam conectadas com Ele. Na igreja a pertencer existe crescimento qualitativo e quantitativo. Qualidade gera quantidade. Nós estamos gerando qualidade em 25 anos. Chegou a hora de gerar quantidade, botar em prática, sair para pregar o evangelho, não só lá em Damião, não só lá em Barra de Santa Rosa. Onde a mão do Senhor está, ali há decisões, conversões. O crescimento vem de Deus. Ele é quem acrescenta os salvos à igreja de Atos. Jesus é quem edifica a sua igreja. Numa igreja a pertencer, existe testemunho fiel, e Deus está olhando. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, procurando verdadeiros adoradores. Quem sabe Ele acha você hoje à noite. E eu faço como o pastor Jeremias, Senhor,
Todas as vezes que o senhor estiver numa reunião, por favor, me acha. Me busca. Me acerta, Senhor. Hoje está falando com um casal aqui depois do culto. E eles disseram assim: pastor, pode contar com a gente. Eu disse que eu nunca ia dizer não para Deus. Uau! A nossa geração, queridos, precisa estar disponível para ser usada por Deus. Você tem muito conhecimento já, homem. Você já sabe ler a Bíblia, já sabe orar, já pode ajudar outros, já pode evangelizar. Tenha coragem. Chame o seu vizinho para a sua célula. Fale de Jesus para ele. Quem vai convencer ele e converter é o Espírito Santo. Mas você tem que ter coragem. Jesus disse em 1 João 2,4: aquele que eu conheço e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, e nele não está verdade nenhuma. A igreja, que é uma família a pertencer, ela se torna notícias. Atos 17, 21, toda a cidade comentava as últimas notícias a respeito da pregação de Paulo. Uma igreja a pertencer é uma igreja que é envolvida com assistência aos necessitados, aos carentes. É uma igreja que ama assistir as pessoas. Nós vamos agora para a Barra de Santa Rosa levar cestas básicas, levar pessoas. Vamos passar 7 dias naquela cidade evangelizando. E a igreja de Barra que está precisando de avivamento, como é que o avivamento vem? Qual é a receita para uma igreja se envolver e crescer espiritualmente? Se envolvendo na missão. Uma igreja que se envolve na missão não tem tempo para estar fofocando. Uma igreja que se envolve na missão não tem tempo para estar discutindo besteira de cor de parede, disso. A igreja que se envolve na missão não tem tempo de perder tempo com outra coisa. É a missão, ela revitaliza a igreja. A igreja a pertencer prioriza a palavra de Deus. Ah, queridos, como Satanás é astuto, como Satanás é nojento. A primeira coisa que ele faz na vida de um cristão é afastar ele da palavra. Está lendo a Bíblia, irmão? Eita, pastor, olha, essa semana foi difícil. 2 dias, 3 dias, 4 dias eu não tive tempo para ler a palavra. Irmão, se a palavra é o alimento, nós estamos desnutridos quando não lemos a palavra, desnutridos espiritualmente. Se a oração nos aproxima de Deus, eu passo o dia sem orar, eu estou longe da presença. Como eu posso estar sensível a ouvir a voz? Irmãos, havia naquela igreja de Atos evangelistas, mestres, profetas. A palavra de Deus. Uma igreja a pertencer, ela tem comunhão uns com os outros. Nós tivemos aqui a semana passada a ceia. Como foi bom andar em comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Uma igreja a pertencer é uma igreja que tem comunhão com Deus. Uma igreja a pertencer é uma igreja que tem a visão que envolve pessoas nessa obra. Sexta-feira eu fui com Osli e com o pastor Moraes lá em Damião para mudar o obreiro. Passamos 3 semanas, 4 semanas orando. Senhor, quem é a pessoa, depois que Natão voltou para cá, quem é que o Senhor quer ali naquela cidade para ajudar aquela igreja? E aí a gente orando, e pastor Moraes, eu tenho um obreiro lá em Remígio, na IEB de Remígio, tem Henrique, que terminou teologia, é casado, é empreendedor, é dono de uma barbearia, e o cara está doido para pregar o evangelho, está doido para servir. Fala com o Henrique, vamos orar, manda ele orar com a esposa dele. E mandamos um vídeo da igreja de Damião. Quando mandou o vídeo, Henrique disse: oxe, é aqui, tem tudo a igreja, tem ventilador, tem púlpito, tem cadeira, tem luz, tem altar, tem tudo, só falta o pastor. E ele disse: pastor Djalma, Deus já vinha me preparando para isso. Como a igreja deve tomar decisões dirigidas pelo Espírito, porque é Ele quem dirige a igreja. E fomos lá. Ele foi, hoje já está tendo culto lá em Damião, agora de 7 horas. Amém, irmãos? Você pode dizer amém aí, irmão? Você está vivo aí comigo?
Como é bom desfrutar da graça e do amor e da intimidade com Deus. Como é bom viver com Ele. Não podemos brincar de sermos crentes. Temos que depender inteiramente de Deus. Então essa igreja a pertencer tem essa visão. A igreja de Atos, lá em Atos 13, eles separam Barnabé e Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Eu me lembro do dia lá na evangélica, num culto de missões mundiais, onde tinha o tema é tempo de ceifar. Estava o pastor Josué, o pastor Augusto e o pastor Munguba enviando Denise e Djalma para Mangabeira, em junho de 2000, na campanha de missões. E nós nos ajoelhamos ali: Senhor, faz a tua vontade em nós. Senhor, pode fazer o que o Senhor quiser. Nós estamos levantando novos Djalmas e Denise, novos casais, novos líderes, para sair das quatro paredes. O nome da igreja no grego significa eclesia, chamados para fora. Você não foi chamado para ficar sentado aí, irmão. Você foi chamado para abrir uma célula, para pregar o evangelho, discipular as pessoas e trazer elas para o reino. Eu posso ouvir um amém? Estou chegando no final, o pessoal do louvor pode vir para cá. A igreja que se envolve com a missão, ela depende do Espírito Santo. A igreja que se associa ao Espírito Santo, ela cresce, ela progride. A melhor dieta para revitalizar a igreja de Barra de Santa Rosa é mostrar a ela os perdidos, é mostrar a ela a missão. Que às vezes a igreja perde a visão, se envolvendo com política, com candidatos. Porque a igreja vai ganhar uns tijolinhos, vai ganhar um terreno, e fica na mão do candidato. Jesus! Eu me lembro aqui, há uns 20 anos atrás, uns 24 anos atrás, logo no início, chegou um vereador aqui: pastor Djalma, o que é? A igreja aqui está quente, né? Eu digo: tá, irmão. Se o senhor quiser, eu boto os ar-condicionados aqui, tudinho. Sério? No início do ministério, uma oferta dessa? Sério? Ele: sério. Agora o senhor manda os irmãos da igreja botar o nome completo deles e o número do título de eleitor, por favor, e manda votar em mim. Quase que eu dizia: para trás de mim, Satanás. Irmão, me desculpa, mas a gente vai ficar no calor aqui. O pastor Estevão veio pregar aqui, disse: meu filho, isso aqui é uma sauna batista do estado. Quente, calor, não tinha janela, não tinha nada. Irmãos, Deus é o dono da igreja, amém? Você pode ficar